Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Meu nome é Gelma, eu tenho 13 anos e estamos iniciando mais um vídeo aqui pro canal. E pro vídeo de hoje eu trouxe uma decoração linda de um bolo que eu adorei fazer. Foi um bolo de 2 andares, o andar de baixo foi no aro 25, ele ficou mais ou menos com 12 centímetros de altura. E a massa, o recheio e a massa do bolo de baixo foi a massa branca com recheio de beijinho de coco e brigadeiro. Então, gente, eu comecei ali colocando na minha tábua de 9 milímetros. Eu gosto sempre de colocar em tábuas grossas os bolos de andar, para ter mais segurança, né? E passei um pouquinho de ganache para debaixo desse bolo, vocês viram aí no início, para firmar bem ele na tábua, né? E depois eu fui blindando meu bolo. Vocês viram ali que eu dei só uma ajeitadinha, o recheio que estava saindo para fora, deu uma ajeitadinha, né? E comecei a blindar o meu bolo. A proporção que eu uso de ganache para creme de leite, eu aprendi no canal Mundo Doce da Mari, que é 700 gramas de chocolate derretido fracionado para uma caixinha de 200 ml de creme de leite. Aí eu derreto o chocolate e misturo com o creme de leite. Vocês viram aí que o ganache ele tá um pouquinho duro, né? Que eu esperei secar demais. E eu tive um pouquinho de dificuldade, mas graças a Deus deu certo. Eu depois derreti ele um pouquinho de novo no micro-ondas e aí eu tive mais facilidade porque tava muito difícil, tava bem duro, tá vendo? Não tava conseguindo blindar direitinho. Aí vocês viram aí que eu acabei de blindar o bolo de baixo, que é o de 25 por 12 que ele ficou. E o bolo de cima, eu compro esses discos de isopor. Em qualquer lugar, em loja de embalagem, você encontra. Eu compro ele grande e corto no tamanho do bolo. Aí eu cortei, né, do tamanho que ia ficar do meu bolo e fiz um furo no meio, que é para passar o cano que vai ligar os dois bolos. Aí com o disquinho eu fiz a marcação onde o bolo de cima iria ficar no bolo de baixo. E tentei deixar o mais certinho possível, no centro mesmo. E fiz a marcação aí com aquela espátula para mim saber onde que eu vou colocar os caninhos de estruturação. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Eu coloco esse disquinho que eu fiz, né, do tamanho, que eu corto no tamanho do bolo, embaixo dele, porque ele tem que ficar embaixo. Quando ele subir, né, quando eu for colocar em cima, vai ficar como estruturando, né, os canudos vão segurar ele. E eu sempre faço essa comparação de como se fosse uma laje, né? Quando eu coloco os paus, né, para segurar a laje enquanto ela seca. Então é isso mesmo, tem os canudos e em cima segurando o bolo, que tem um disquinho para ele não descer, porque o bolo ele é mole, né? Ele é bem molhadinho. Então eu faço desse jeito a minha estruturação. Vocês vão ver eu colocando o canudo daqui a pouquinho. Esse bolo de cima é o aro 15, ele ficou mais ou menos 10 centímetros de altura. E é o mesmo sabor, massa branca, recheio de beijinho de coco e brigadeiro. E eu blindei esse aí do mesmo jeito. Vocês viram que o ganache tá mais molinho, né? Eu derreti ele um pouco mais porque eu tava com muita dificuldade. Depois dos 2 bolos blindados e secos, eu fui passando o meu chantilly. Esse chantilly aí, gente, ele não tem nada. Não tem leite em pó, não tem nada disso para saborizar ele. Eu só bati ele bem gelado e coloquei um pouquinho de leite condensado para texturizar, para deixar mais lisinho. Aí eu tô fazendo só uma pré-camadinha no meu bolo. Em bolo de andar, não precisa assim, quando você faz a blindagem, não precisa da camada, da pré-camada. Mas eu coloco essa pré-camada quando são trabalhos de bico. Nesse bolo de baixo, vocês vão ver que todo ele vai ser com trabalho de bico. Então, por isso eu fiz a pré-camada. Continuando então, eu comecei aí a estruturar o meu bolo colocando os canudos, tá vendo? Ali tá a marcação que eu fiz, né? Que depois que eu passei o chantilly, ela escondeu um pouquinho, mas eu consegui ver ali e marquei direitinho. Esses são canudos de pega-balão,
que você encontra em qualquer loja de festa, qualquer loja, e eu compro eles, são os mais grossos, de 50 centímetros, e vou fincando, é só a parte do canudo, não é aquela que fica o balão. Aí eu vou, enfio o canudo até o fim, até eu sentir que pegou na tábua, corto, levanto ele um pouquinho, corto para ficar bem rente ao bolo, né? Porque se ficar mais alto vai ficar torto o bolo, não vai ficar bem certinho. Aí eu vou colocando apenas o meio que eu não coloco, vocês vão ver, tá vendo? Então fica bem rente, se ficar mais alto, se ficar mais baixo, vai ficar torto, né, gente? Aí, agora eu comecei a fazer a decoração do outro bolo. Esse bolo aí de 15 centímetros de diâmetro e 10 de altura, eu fiz a decoração dele branca. Essa parte aí, gente, vai ser como se fosse o pelo do ursinho, que vai ser o ursinho panda, o tema do nosso bolo. E eu fui começando aí, né, a colocar o nosso chantilly. É igualzinho eu faço nos outros vídeos, né? Vou passando na parte de cima primeiro para as quinas descerem. E depois eu aliso a parte de baixo e faço as minhas quinas. Essas quinas são essas rebarbinhas que ficam aí, essas imperfeições. Depois a gente vai deixar bem retinho. E eu texturizei o meu chantilly também com leite condensado. Até eu ver que já estava bom, para ele ficar bem lisinho. Eu precisava do bolo bem lisinho porque vocês vão ver aí no final porque eu precisava, porque eu ia fazer umas pintinhas e vai ficar uma gracinha, tá vendo? Nessa parte aí eu já tinha feito as minhas quinas, eu faço assim igual eu tô mostrando pra vocês, e fiz o meu detalhe com o pincel, que eu acho uma graça, eu adoro fazer em todos os bolos, esse detalhe com o pincel, que eu vou passando em cima do bolo. Aí, gente, aquela parte do meio que a gente deixou sem canudo e fez o buraco no disquinho do bolo de cima, é para passar esse canudo. Aí eu coloco ele e deixo um pouquinho para cima para ligar os dois bolos. Ali, gente, eu tive um pouquinho de problema, porque quando eu fui puxar, né, o meu bolo com a espátula, o ganache grudou o bolo na tábua. Aí estragou, tá vendo? Eu tive que parar um pouquinho para consertar e eu consegui tirar, graças a Deus, o bolo da tábua. Aí eu vou pegando aí no disquinho de isopor, vou sentindo aí onde que tá o furo, pra mim colocar ali bem no meio, onde que tá o furo, pra passar esse caninho, né? E levei toda a atenção, graças a Deus que deu tudo certo. Eu tive que arrumar ali um pouquinho, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Aí, gente, eu coloquei no saco de confeitar a mesma tonalidade que eu passei aí para fazer a pré-camada do bolo de baixo. Essa tonalidade é o rosa pitanga, não, o rosa cereja. O rosa cereja da Mix. E eu fui colocando aos poucos até chegar nessa tonalidade. Fui fazendo as rosinhas, gente, com um bico bem pequenininho. Ele parece o bico pitanga. Ele parece o bico pitanga, só que ele é menorzinho, tá vendo? Eu não sei a numeração dele, por isso eu não falei pra vocês, tá bom? E fui fazendo, apertando e girando, fazendo as rosinhas, igual eu já falei aqui em outros vídeos pra vocês. Com o chantilly preto, eu furei o biquinho bem pequenininho assim do saco e coloquei pra fazer esses coraçõezinhos, que seriam as pintinhas do panda, né, gente? Aí eu fui colocar o meu topper. Vocês viram que eu tive que cortar porque o canudo tava muito grande, tava pegando no disquinho. E então eu fui colocando o meu topper, que eu faço mesmo pelo celular. Se vocês quiserem algum vídeo mostrando, eu faço pra vocês. Coloquei a ursinha, né? A ursinha panda rosa. Coloquei a minha árvore de corações rosa. As minhas borboletinhas eu fui espalhando aí pelo bolo todo. E eu achei uma gracinha essas borboletinhas e esse panda. Eu tava louca para fazer um tema desse, porque eu tava sempre vendo, assim, algumas inspirações. E eu achei, graças a Deus, que a cliente pediu, né, esse tema, porque eu acho uma gracinha. E eu coloquei ali em cima a foto, né, o nome da cliente, da aniversariante, e fui espalhando aí pelo bolo as borboletinhas rosa.
Então ficou desse jeito, gente. Olha que bolo mais lindo do mundo! No final, gente, eu coloquei um glitter comestível. É o glitter da Art Color. Se eu não me engano, é o glitter pérola. Mas esse foi o resultado final do bolo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Clique no botão aqui embaixo de se inscrever-se. Depois clica no sininho e em todas para receber nossos vídeos. Deixa aqui seu comentário se você gostou e o seu gostei. E até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!